Oi, turma. Do livro O Céu e o Inferno, Allan Kardec, no capítulo 5, Purgatório, no item 3, o lugar do purgatório nunca foi determinado, nem claramente definida a natureza das penas que nele são impostas. Estava reservado à nova revelação preencher essa lacuna, ao nos explicar as causas das misérias da vida terrena, que somente o princípio da pluralidade das existências poderia justificar. Essas misérias são necessariamente resultantes das imperfeições da alma, pois se a alma fosse perfeita não cometeria faltas e não teria de sofrer as suas consequências. O homem que fosse sóbrio e moderado em tudo, por exemplo, não se tornaria presa das doenças provocadas pelos excessos. Na maioria das vezes ele se torna infeliz neste mundo por sua própria culpa. Mas ele é imperfeito. Já o devia ser antes de vir para a Terra. Aquele espia não somente as faltas atuais, mas também as anteriores que não pôde antes reparar. Sofre nessa vida as provas que fez os outros sofrerem numa outra existência. As vicissitudes por que passa são, ao mesmo tempo, um castigo temporário e uma advertência quanto às imperfeições de que se deve livrar para evitar desgraças futuras e progredir na direção do bem. Elas são para as almas lições da experiência, às vezes rudes, mas tanto mais aproveitáveis quanto mais profunda a impressão que possam deixar. Essas vicissitudes proporcionam a oportunidade de lutas incessantes que desenvolvem as suas forças e as suas faculdades morais e intelectuais, fortificando a alma na prática do bem. Saindo sempre vitoriosa, ela se beneficia se tiver a coragem de enfrentar a prova até o fim. O prêmio da vitória receberá na vida espiritual, onde entrará radiosa e triunfante como o soldado que sai da refrega e vai receber o seu galardão. Então, assim, ele coloca que purgatório ele não tem um local específico, não tem uma descrição de localidade, não tem como saber exatamente onde é o purgatório, mas que ficou dado a terceira revelação, ou seja, creio eu que seja o Espiritismo, né? Terceira revelação, a gente teve a primeira Moisés, segundo Jesus, e a terceira o Espiritismo. Então foi dado ao Espiritismo essa incumbência, né? De explicar melhor o que era o purgatório. E aí a gente vê que o purgatório são as experiências de provas e expiação, né? São esses momentos que nós passamos pelas adversidades, onde elas nos fazem resgatar, né? Se redimir de todo e qualquer sofrimento que nós tenhamos causado a alguém. Então, se hoje uma pessoa sofre, por exemplo, com o fígado, né, tem um câncer no fígado, ela não sabe nem explicar por quê. Ela foi uma pessoa regrada nessa vida e, de repente, um câncer no fígado. Uma pessoa boa. Ela agora é uma pessoa boa, mas a gente não sabe o que foi que ela fez com o fígado dela numa outra encarnação. Pode ter sido uma pessoa que bebeu demais, teve cirrose, né, teve essas questões hepáticas aí, e veio agora para resgatar o finalzinho daquele sofrimento que ela mesma causou para o corpo anterior. Aí tem uma palavra que ele utiliza no texto que a gente evita usar essa palavra porque ela pode ser distorcida, mas talvez pela falta de palavras da época do Allan Kardec ele utilizou, que é a palavra castigo, né? Para algumas seitas, doutrinas, religiosidades, religiões aí, a palavra castigo, ela é como se fosse um Deus punitivo, que pune você porque você fez algo ruim, né? E se Deus pune, ele também é ruim. E a gente não pode admitir de maneira nenhuma que o Deus seja um Deus vingativo, um Deus que pune. A gente só entende que Deus é uma potência máxima de amor. E sendo de amor, ele é justo. E por ser justo, ele vai dar a cada qual de acordo com a sua obra. Então, qualquer dor e sofrimento que a gente passe no momento, dentro desse contexto de purgatório, né, que é o momento de você expurgar as coisas ruins e tratar de ser uma pessoa melhor, é uma questão de lei de justiça, de ajuste espiritual para que você possa ser um espírito melhor.
Mas não que você está ali sendo punido por Deus, porque Deus não vai punir ninguém, senão a gente vai começar a imaginar que Deus é aquele velhinho de barba com um cajado na mão e que, né, bate o cajado na cabeça daquele que não aprende. Deus não é nada disso, Deus não é homem para ser imperfeito, para ter esse sentimento ruim. Ah, não, você fez coisa errada, então peraí que eu vou fazer com você também para você ver o quanto é bom. Não, ele não é um homem, ele não é imperfeito para ter esse tipo de sentimento, ele é todo amor. Ele é o fluido cósmico universal que ninguém sabe de onde que surgiu, porque quando a gente descobrir de onde que surgiu Deus, então tem algum outro Deus acima dele. Né? Então nós temos a ideia de que essa centelha do fluido cósmico universal está dentro de nós somos também deuses, como disse Jesus. Né? Vós sois deuses, ou seja, dentro de você tem a centelha de Deus aí, Deus é criado, como que fala? Você foi criado à imagem, né, de Deus. A imagem de Deus não é uma imagem humana, a imagem de Deus é o fluido cósmico universal. Lá dentro de você tem esse fluido, você tem essa centelha. E isso vai desenvolvendo ao longo do tempo com as suas experiências, com o seu livre-arbítrio, as suas escolhas, suas consequências. Suas consequências geram outras consequências. Cada passo que você dá à frente, um fica para trás. Então, nós vamos nos desenvolver na medida que a gente vai percebendo o que é certo e o que é errado. Quando a gente tomar a consciência da nossa importância, do nosso verdadeiro eu, a nossa essência espiritual, nós vamos ser seres mais evoluídos. E mais evoluídos não precisaremos mais de purgatório, né? Não precisaremos mais passar por prova e expiação. Poderemos, assim, auxiliar aqueles que vêm atrás de nós.